Dentro desse caminho de despertar, eu me deparei com um desafio e uma proposta, né? A proposta é que eu encontrasse leveza e passasse a enxergar a vida com um olhar mais sereno, um olhar menos julgador e menos dual. E eu passasse então a levar minha vida com mais leveza, com um pouco menos de intransigência, inflexibilidade, rigidez, exigência. E quando eu me deparei com esse desafio, com essa proposta de autodesenvolvimento, eu não soube o que fazer, porque a serenidade e a leveza não eram recursos disponíveis aqui para mim, né? Pelo menos eu achava que não era, porque eu não tinha usado eles durante a minha vida até então. E eu me deparei com uma pergunta que ficou aqui, inclusive norteando e me movendo nesse caminho nessa busca, né, nesse caminho de despertar. E a pergunta era: como encontrar leveza, como enxergar a vida por meio da serenidade, se eu tenho vivido com tanta exigência sobre mim mesma, exigência perante as outras pessoas, perante o que precisava ser feito. E inclusive eu era admirada, elogiada, a minha liderança era validada por meio desses aspectos, né? De levar a vida com bastante seriedade. Só que isso tinha um preço, né? Eu estava pagando um preço alto por estar sempre agindo e reagindo à vida dessa maneira, né? Bastante rígida. E foi então que eu comecei a buscar pela resposta. E foi no momento em que eu me deparei com uma meditação guiada de criança interior, da Tatiane Guedes, que eu pude então perceber que essa resposta não estava fora, que essa resposta estava dentro de mim. E foi um dia sentada no chão da sala que eu me propus fazer esse primeiro encontro com a minha criança interior. E foi ali que juntas a gente pôde se reconectar. Eu pude me conectar com esse meu eu, né, que havia existido na infância e que tinha vivido muita coisa que precisava ser revisitado. Eu precisava agora, enquanto adulta, olhar para essas questões que eu havia vivido na infância, em especial para como eu tinha me sentido com as coisas que tinham acontecido comigo, né? E precisava estabelecer um novo olhar, precisava dar um novo significado. Eu precisava principalmente olhar para essa minha pequena criança e mostrar para ela que agora, enquanto adulta, eu podia então compreender tudo o que tinha acontecido comigo. Eu poderia compreender o porquê que eu tinha me sentido da maneira que eu tinha me sentido, às vezes frustrada, às vezes insegura, às vezes não amada, né? Às vezes sentindo medo de me expressar, sentindo medo de fazer o que eu queria fazer, porque eu achava que o certo era fazer as coisas dentro do dever, né? O que eu tinha que fazer, o que eu devia fazer, e não aquilo que eu tinha vontade. E foi nesse processo que eu vim para a vida adulta, me privando muito de expressar a minha naturalidade, a minha espontaneidade. Então foi ali, nesse primeiro encontro com a criança interior, que entre lágrimas que podiam sair, porque nesse momento eu havia criado um espaço onde as lágrimas, as dores, as emoções, os sentimentos eram permitidos, que eu pude compreender então que aqui dentro morava um espaço de acolhimento, de segurança, onde tudo eu podia sentir. O que eu tinha vivido na infância, o que eu tinha vivido na adolescência, na juventude e o que eu vivo agora. E ter encontrado a minha criança interior foi muito mais do que simplesmente uma experiência. Foi ter aberto esse portal, foi ter aberto esse espaço onde hoje eu acolho tudo aquilo que chega, principalmente o acolhimento das dores,
o acolhimento daquelas sensações e sentimentos que a gente é ensinado a reprimir. A gente é ensinado a não dar um espaço porque é feio, né? É feio mostrar raiva, por exemplo. E é algo que estava escondido aqui, de uma grandiosidade enorme que eu precisei reconhecer, eu precisei integrar, acolher e dar um espaço para tudo isso. Então essa é um pouquinho da história do meu primeiro encontro com a minha criança interior. De lá para cá a gente teve muitos outros encontros, às vezes vivendo experiências em grupo, né, presenciais. Às vezes eu estava sozinha no meu recolhimento e aí nós duas, eu e minha criança, meditávamos juntas, chorávamos juntas e nos alegrávamos juntas. Porque o encontro com a criança interior é sim um encontro para curar as nossas feridas infantis, né? Mas é também um encontro para a gente entrar em contato com alegrias, com a nossa expressão mais natural, com a nossa identidade mais pura, né? Com um comportamento nosso que expressa quem nós somos de maneira mais livre, com menos condicionamentos do nosso ego. Então a gente passa a viver de maneira menos refém, né? A gente passa a se comportar de maneira mais intencional e livre. Eu desejo que você possa viver uma experiência como essa que eu vivi, para que então você experimente uma vida mais leve, mais espontânea e fluida.